Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Mentalidade Empreendedora Podcast, o podcast para quem quer mais margem, recorrência e escala em seu negócio. E aqui quem está falando com você é o Pedro Quintanilha, nesse episódio solo, nesse formato solo do Mentalidade Empreendedora Podcast. Eu resolvi, junto com o meu time, trazer aí, principalmente por conta de ouvir os feedbacks de vocês que acompanham os nossos podcasts e que tinha gente sentindo falta desse podcast solo, cara, de eu trazendo aqui insights, reflexões e aspectos relacionados à evolução e avanço da sua mentalidade empreendedora. Então, por isso, eu decidi aí nessa nova temporada trazer insights, reflexões sobre aspectos importantes, inclusive de temas que vocês enviam para mim lá no meu Instagram. Inclusive, se você quiser enviar um tema, cara, saiba que o canal está aberto, @PHMQuintanilha, canal aberto para a gente conversar, para eu te ouvir, para eu entender o que você quer que eu traga aqui. Como você sabe, né, se você está conhecendo esse podcast agora, né? Eu trabalho no mercado digital há mais de 10 anos e venho desenvolvendo, né, uma empresa de consultoria. Comecei na área de consultoria e hoje em dia a gente tem um negócio de consultoria, graças a Deus, crescendo, se desenvolvendo. Temos mais de 30 profissionais, colaboradores trabalhando com a gente, sede em Cabo Frio, abrindo uma nova frente em São Paulo, expandindo, né, atendendo pessoas ao redor do Brasil e do mundo. E tudo isso e muito disso foi por conta de eu ter um dia como profissional rompido com uma coisa, e é essa uma coisa que eu quero começar a tratar nesse episódio aqui com você, que é o preconceito de vender. Cara, existe um estigma em torno do nome vendedor, do vendedor, né? E o vendedor, ele muitas vezes é tido como uma categoria de profissional de baixo escalão, vamos dizer assim, né? Uma categoria de profissional, aquele que a mãe, quando está querendo pede emprego para o filho, fala assim, olha, pode arrumar um emprego lá para meu filho, pode ser de qualquer coisa, pode ser até de vendedor, né? Se a gente for olhar a lista, né, dos maiores empresários, maiores empreendedores, a gente vai ver que muitos que estão no topo dessa lista são pessoas da área de vendas. E venda é uma coisa fundamental, é possível que você saiba disso, e se você não sabe, você está sabendo agora. Cara, o tempo todo nós estamos vendendo. Se você sai de casa para poder ir para a rua, na padaria você está vendendo alguma coisa, você está vendendo a sua imagem, né? Se você vai fazer uma apresentação de um produto ou de um serviço, você está vendendo a sua ideia, né? O tempo todo nós estamos vendendo. Então, se você tem uma barreira ou uma trava com vendas, isso é um desafio, isso é um problema. E eu quero te ajudar nesse episódio de hoje do Mentalidade Empreendedora Podcast a romper, a destravar, a abrir a tua mente para possibilidades e ajudar você a vencer esse estigma, esse paradigma e esse ponto aí na área de vendas, beleza? Quero trazer para você aqui uma história, né, que, cara, durante um dos meus eventos ao vivo, isso foi o ano de 2015, tá? 2015, a gente já tinha feito alguns resultados muito legais, muito expressivos na internet, a gente tinha acabado de fazer o nosso primeiro milhão com o nosso negócio, e eu fiz um evento ao vivo chamado Acelerador Digital ao Vivo. Esse evento foi muito legal, foi aqui em São Paulo, 250 pessoas. Poxa, para mim tinha sido um grande marco, né? Nunca tinha realizado um evento presencial naquela magnitude. Foi assim, impactante, foi divertido entregar. E uma dada hora eu ia apresentar o meu serviço ali, um serviço mais premium, um serviço mais caro. Ia ser a primeira vez que eu ia fazer publicamente uma oferta de um produto que na época custava R$25 mil. E no meio daquele calor e daquela coisa toda, e por mais que eu já tivesse feito vendas, já estava fazendo vendas inclusive, com meus projetos, uma coisa aconteceu. Eu fiquei com vergonha. Eu fiquei com vergonha de falar o preço do produto, cara. Chegou na hora da apresentação de vendas, eu fiz uma palestra,
contei lá como que funcionaria, tudo mais, o que, que a gente viveria de experiência ali no produto, seria muito legal. Era um produto já validado, já tinha clientes nesse produto, né? Era uma prestação de serviço, né? Já validada, uma recorrência de alto ticket, né? Muita gente se fala, né, de recorrências de alto ticket. Foi um dos serviços que eu comecei no mercado digital, comecei trabalhando com recorrências de alto ticket, né? De preços mais altos. Mas mesmo assim, mesmo tendo alguma experiência, né, não tanta quanto eu passei a ter, mas mesmo já tendo alguma experiência ali, comecei em 2010, 2011, o projeto, 2013 a gente começou a Mentalidade Empreendedora começou em 2013 como um blog, depois a gente foi se tornando um negócio, e 2015, então a gente já estava ali no terceiro ano de empresa, né, então tinha alguma experiência já. E aí eu falhei na hora de falar o preço, cara. Titubeei na hora de falar o preço. Eu fui apresentar o programa, cheguei lá na frente de todo mundo e falei assim, o preço tá escrito aí no papel. Tá escrito aí na folha de papel que vocês vão receber. E depois eu refleti sobre isso, né? Eu fiquei pensando, poxa, por que eu titubeei na hora de falar aquele preço, né? O que aconteceu? Por que eu hesitei? E eu fui investigar. Investigando, eu comecei a perceber que eu tinha crenças dentro de mim, mesmo sendo feliz em vender, né? Tendo resultados com vendas, eu percebi que eu ainda tinha crenças em mim que me limitavam num aspecto de poder ir mais longe, no sentido de ir além em relação a esse aspecto de vendas, né? E eu comecei a buscar resolver esse problema. E o primeiro passo para a gente resolver um problema é tomar consciência que a gente tem ele, né? Então, se você é alguém que está buscando se desenvolver, se você é alguém que está buscando, né, romper com algum desafio, saiba que o primeiro passo para romper um desafio é você entender que você precisa ter consciência desse problema. E aí eu passei a ter consciência. E aí depois eu fui analisar ainda mais friamente por que eu tinha tido aquele ponto. E aí eu cheguei à conclusão de que eu não tinha confiança suficiente naquilo que eu estava entregando. E olha que interessante, né? Muitas vezes a gente olha para o nosso produto, o nosso serviço, e a gente realmente vê ele como algo de valor, a gente sabe que a gente vai entregar o produto, o serviço, vai se esmerar para entregar, vai se dedicar e vai fazer com que esse negócio funcione. Só que lá dentro do meu coração, eu percebi que, na verdade, me faltava confiança em relação ao que eu iria entregar para as pessoas. Graças a Deus, mesmo com todo esse atrapalho de vendas, eu tive vendas desse produto, desse serviço, e tive a oportunidade, inclusive, de entregar esse produto e esse serviço, e eu aprendi um princípio, né? Que a consistência constrói confiança. Eu continuei oferecendo, continuei buscando melhorar aquele produto e aquele serviço, continuei avançando nesse romper e nessa percepção, né, de, cara, eu preciso romper, e comecei a enxergar vendas a partir de uma outra perspectiva. Não de uma perspectiva de alguém que estava incomodando, sendo inconveniente ou qualquer coisa desse tipo. Eu comecei a entender que as vendas eram, na verdade, a oportunidade que eu tinha, ou seja, vender o meu serviço era a oportunidade que eu tinha de estender e aprofundar a transformação que eu tanto queria provocar na vida das pessoas. E aí isso começou a limpar esse conceito, limpar essa percepção. E óbvio, né, gente? Quando a gente vende, a gente fica feliz. Eu nunca vi ninguém ficar triste porque vendeu. Nunca vi alguém falando assim, ai, vendi, que bosta. Nunca vi.
Eu já vi pessoas preocupadas com entregar aquilo que vendeu, isso eu já vi, né? Caramba, vendi agora, tal, mas todo mundo fica feliz com o que vende. Até aquela pessoa que diz que não gosta de vender, na verdade ela gosta sim. O que normalmente as pessoas não gostam, e aí vale você refletir sobre isso, inclusive você como alguém que está buscando fazer vendas ou quer fazer mais vendas, né? É entender o seguinte, normalmente o que faz as pessoas dizerem que elas não gostam de vender não tem nada a ver com a venda em si, tem a ver com a frustração de receber um não. O que as pessoas não gostam, normalmente, é da sensação de fracasso. A sensação de fracassar, a sensação de não conseguir concretizar, de ser rejeitado, e aí, quando você recebe um não pelo seu produto ou pelo seu serviço, saiba que não é você que está recebendo não. Na verdade, quem está recebendo não é a própria pessoa. A pessoa está dando não, né? E eu gosto, inclusive, de trazer essa visão para quem caminha comigo num processo de desenvolvimento de vendas. Hoje eu lidero um time de vendas com mais de 15 pessoas e dentro lá do meu time de vendas eu mostro para eles que toda vez que alguém diz não para o nosso produto ou nosso serviço, ele não está dizendo não para a gente. Ele está dizendo não para o futuro dele. E essa é uma percepção importante para você que está buscando se desenvolver em vendas e romper com esses desafios em relação a vendas. Quando alguém vira para você, né, e aí pensa comigo aqui, ó, imagina aí quanto que custa o seu produto ou o seu serviço. Ah, Pedro, meu produto, meu serviço custa 30 mil reais, custa 50 mil reais lá, como a mentoria de vocês, por exemplo. Ah, beleza. Meu produto custa 50 mil reais. Beleza. 50 mil reais a mais na sua vida vai tornar você rico, multimilionário? Não, né? Você precisa de vários 50 mil. Ou vamos imaginar aqui, talvez você não tenha um produto ou um serviço de 50 mil, mas você tem um produto de R$1.000, tá? Talvez seja até um pouco mais fácil você perceber isso dentro dessa ótica. Poxa, um produto de R$1.000. R$1.000 a mais ou a menos na sua vida vai fazer uma diferença assim astronômica do jeito que muda a sua vida completamente? Não, né? R$1.000 a mais na sua vida, não. Agora, quando aquela pessoa que compra o seu produto ou o seu serviço investir esses 1.000, 2, 5, 10, 50, qual que é o impacto que o seu produto ou seu serviço vai provocar na vida dela? Ah, Pedro, é muito maior que os R$1.000 que ela vai me pagar. Ou é muito maior que os 50 mil que ela vai pagar. Possivelmente o seu produto ou seu serviço transforme a vida dessa pessoa para sempre. Então, quando a pessoa diz não para você, quem está perdendo é ela, e não você. Entenda isso. Quando você entende isso, é muito mais fácil, inclusive, receber um não. Quando alguém diz não para um programa nosso, de mentoria, de acompanhamento, o que quer que seja, ela está dizendo não para ela, cara. Ela está dizendo para o futuro dela, ela está dizendo não para o que pode acontecer a partir do momento em que ela se engaja com a gente e avança. É para isso que ela está dizendo não, não é para mim. Essa consciência é libertadora e te ajuda a romper e a avançar. E o outro ponto, o outro conceito importante nesse aspecto relacionado a vendas é o seguinte, é você entender que venda não é dom. Venda não é dom. Venda é a junção e o viver trabalhando com vendas e o processo de desenvolvimento de vendas, ele é a junção basicamente de 3 fatores. Técnica, gestão de emoções e mentalidade. Técnica, existe uma forma, existe uma receita que se você aplicar passo a passo, você consegue executar vendas. Existem passos, existem etapas dentro de um processo estruturado comercial, de marketing, de vendas e tudo mais. Então, existe técnica. Técnica é um ponto. Não é apenas técnica. Além de técnica, existe a necessidade de você ter condições de gerir suas emoções no processo. Ansiedade, conseguir se conectar com a pessoa que está do outro lado. Existem
fatores emocionais que estão envolvidos dentro desse processo. Então existe uma lógica, uma técnica, existem fatores emocionais e existe uma forma de pensar. Existe uma mentalidade de quem vence, de quem avança, de quem progride, de quem é protagonista dentro desse processo. É uma mentalidade baseada, muitas vezes, em uma decisão de vencer, uma decisão de avançar, uma decisão de crescer. Isso é importante. Então, esses 3 fatores são fatores que faz com que qualquer pessoa, escute bem, qualquer pessoa, seja ela tímida, seja ela, cara, com as maiores dificuldades, tenha condições de vender bem. Beleza? Outro ponto importante. O vendedor, ele é um facilitador. O vendedor tem um papel de convencer. Convencer significa vencer junto. Então você, na posição de quem vende, você é um facilitador do processo, é um facilitador daquele caminho. Vender é igual a ajudar. E é com esse ponto que eu quero finalizar o nosso podcast de hoje. Vender é igual a ajudar. E eu lembro, uma vez, eu estava no nosso escritório antigo, nosso primeiro escritório, na verdade o segundo, da mentalidade. O primeiro foi na casa do Dudu, depois a gente foi para um escritório menor, e depois a gente foi crescendo, expandindo, e hoje a gente está lá na sede lá nossa, né, temos uma sede em Cabo Frio, e estamos abrindo uma operação aqui em São Paulo. Então, olha só que interessante, eu estava ali naquele segundo escritório nosso, e eu recebo uma ligação de um cara que eu tenho muito carinho, muito respeito, e é a pessoa assim que eu aprendi muito sobre vendas com ele, pessoa que eu tive a oportunidade de ser mentorado pessoalmente, continua até hoje sendo mentorado por ele, e tem muito respeito, muito carinho, é o Flávio Augusto. Recebi uma ligação no meio do dia do Flávio Augusto, falando assim: Pedro, tem um amigo meu aqui que ele precisa da sua ajuda. Poxa, imagina, você recebeu uma ligação do Flávio Augusto falando que tem um amigo dele precisando da sua ajuda, né? E eu, né, não sei se você conhece o Flávio, enfim, conhecendo ou não conhecendo, é uma pessoa que eu respeito e que eu tenho muita admiração. Imagina aí você recebendo uma ligação de alguém que você respeita e que você tem muita admiração. Eu estou falando do Flávio Augusto da Silva, do Geração de Valor, depois você pode pesquisar sobre ele lá, né, fundador da WhatsApp, do grupo Wiser, enfim, né, que teve o Orlando City Soccer, vendeu, enfim, cara incrível, um baita empreendedor, uma grande referência para mim. Então ele me ligou e falou: cara, eu preciso ter um amigo meu, eu preciso da sua ajuda. Cara, e na hora eu falei: lógico, vou ajudar ele, eu ajudo, eu faço o que for, né? Eu dou consultoria de graça para ele, cara. Então, teu amigo precisando da minha ajuda. E aí, cara, ele falou assim: vende para ele, meu filho. Pega o teu produto aí, apresenta o teu produto e vende para ele. E naquela hora eu tive um impacto muito forte, assim. Foi um... Porque, assim, no meu coração, eu estava com uma disposição de entregar aquilo que eu tinha de melhor de graça. Pelo respeito e pelo coração que eu tinha em relação àquela pessoa que estava me pedindo, né? Imagina se alguém que você respeita muito, que você admira, que você gosta e que chega para você e pede para ajudar um amigo, né? Qual que vai ser a sua primeira reação? A minha primeira reação, né? Não sei se a sua primeira reação seria como a minha, mas a minha primeira reação foi de que, cara, vou entregar o que for necessário, entendeu? E aí ele vira e me dá uma das maiores lições que eu recebi sobre vendas até hoje. E eu estou compartilhando aqui com você hoje. Que foi: vende para ele. E a partir desse conceito, a partir desse... Eu, obviamente, obedeci, né? Fui lá e vendi. E foi muito legal, né? E eu ajudei a desenvolver, o amigo dele a desenvolver um projeto online, começar um negócio digital com a esposa, enfim, foi uma coisa muito legal. E aquilo, cara, me marcou de um jeito assim tão profundo que eu criei uma frase em torno disso, que foi: vender é a melhor forma de ajudar. Eu queria que você escrevesse essa frase. Não sei onde você está agora, mas cara, se estiver ouvindo na academia, andando, caminhando, para agora rapidinho, abre o bloco de notas e escreve assim: ó, vender é a melhor forma de ajudar.
eu quero que você guarde essa frase. Guarda essa frase com você. Vender é a melhor forma de ajudar. Essa frase, ela foi um conceito a partir dessa situação que aconteceu comigo que transformou a forma como eu enxergava vendas. Eliminou, literalmente eliminou todo e qualquer preconceito que um dia eu poderia ter de pensar sobre ser inconveniente, de pensar que estaria, sei lá, insistindo demais com alguém ou qualquer coisa desse tipo. Quando eu entendo e quando você passa a entender agora, de posse desse conteúdo aqui, que vender é a melhor forma de ajudar, tudo o que sobra para você que tem um conhecimento, que tem um projeto, que tem um bom produto, que tem uma ideia, mas que ainda não começou, é se dispor a vender esse produto e esse serviço com efetividade, com veemência, com foco, com dedicação e com esmero. Faz isso. Vender é a melhor forma de ajudar. Beleza? Esse é o que eu gostaria de trazer nessa semana para você. Eu quero ouvir o teu feedback, eu quero ouvir a tua resposta sobre esse formato. Eu pretendo fazer novos podcasts solo, trazendo um tema para a pauta, um tema que vocês pedem, um tema que é um desafio para você, que me acompanha, você que está na nossa comunidade, ou você que já escutou esse podcast, e eu quero pedir também um favor para você que me ouve aqui. O que eu quero pedir para você é o seguinte: se você gostou desse episódio, se você achou legal, eu quero que você compartilhe ele com 5 amigos. E se você não gostou, compartilha com 5 inimigos, mas compartilha ele, leva essa mensagem mais longe, tá? E outra coisa também, eu gostaria que você falasse comigo no Instagram, @phmquintanilha. Se você quiser tirar um print, me marcar, eu vou saber que você veio desse podcast. Então tira um print, me marca, pode compartilhar um insight que você teve aqui, se você conseguiu refletir sobre esse ponto. Poxa, Pedro, eu pensava assim sobre vendas, agora eu penso diferente, eu agora vou mudar isso. O que você vai mudar? O que você vai fazer de forma prática a partir desse conteúdo que você acabou de ouvir? Eu não sei aonde você está, eu não sei aonde você está ouvindo isso, mas de uma coisa eu tenho certeza. Eu estou empenhado em trazer os princípios dessa mentalidade empreendedora que, graças a Deus, tem feito a gente crescer muito ao longo desses anos e compartilhar isso com você que está me ouvindo aqui. Então, eu estou fazendo esse podcast por sua causa, por você, e eu não quero parar de fazer isso, e eu gostaria de verdade que você compartilhasse comigo o que você achou desse episódio e o que, na sua visão, a gente pode melhorar para os próximos. Se você tiver sugestão de temas, tudo mais, vai ser um prazer. Eu respondo os meus directs, então vai lá no meu direct do Instagram e compartilha comigo. Vai ser um prazer poder seguir nesse formato. Se você curtiu esse formato solo, que é mais assim, vai ser muito legal, beleza? Então é isso, um grande abraço e até o nosso próximo episódio. Valeu!